Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa série sobre criação de filhos à luz da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre algo que considero fundamental para a vida e para a família: a gratidão. Talvez nunca tenhamos vivido em uma geração com tanto acesso a conforto, tecnologia e oportunidades, mas ao mesmo tempo parece que nunca houve tanta insatisfação. Tanta comparação, reclamação, tanta ansiedade. Por isso, a pergunta que eu quero fazer hoje é: como ensinar gratidão aos nossos filhos em um mundo que ensina reclamação? Vamos começar pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18 está escrito: Alegrem-se sempre, orem continuamente, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Observe que Paulo não diz, dê graças quando tudo estiver perfeito. Ele não diz, dê graças quando a vida estiver fácil. Ele diz, em tudo deem graças. Isso muda completamente a nossa forma de enxergar a vida. Vivemos na cultura da insatisfação, em uma sociedade que constantemente nos ensina que aquilo que temos nunca é suficiente. Sim, a mídia faz isso, as redes sociais fazem isso, a publicidade faz isso. O tempo todo recebemos mensagens dizendo: você precisa de mais, você merece mais, sua casa não é suficiente, seu carro não é suficiente, seu salário não é suficiente, sua vida não é suficiente. E quando ouvimos isso repetidamente, passamos a acreditar que a felicidade está sempre na próxima conquista. Mas o problema é que a próxima conquista nunca satisfaz completamente. E assim nasce uma geração que possui muito, mas agradece pouco. Uma geração que aprende a olhar para aquilo que falta e não para aquilo que recebeu. E se não tomarmos cuidado, nossos filhos crescerão acreditando que a vida é uma sequência interminável de desejos não atendidos. A insatisfação produz ansiedade. E existe algo muito curioso. Quanto mais uma pessoa acredita que precisa de alguma coisa para ser feliz, mais ansiosa ela se torna. Porque ela vive esperando o próximo acontecimento, a próxima compra, a próxima viagem, a próxima conquista, a próxima promoção, o próximo relacionamento, o próximo sonho. E quando finalmente alcança aquilo que queria, logo surge uma nova necessidade, um novo desejo. E a satisfação dura pouco. É por isso que vemos tantas pessoas ansiosas hoje. Elas foram ensinadas a acreditar que a felicidade está sempre em algo que ainda não possui. Mas Jesus nos ensina um caminho diferente. Ele nos ensina a descansar, a confiar, a reconhecer as bênçãos de Deus no presente. A gratidão tem um poder extraordinário. Ela nos faz parar de olhar apenas para aquilo que falta e começar a enxergar aquilo que Deus já fez. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja reconhecido diante de Deus as petições de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe, Paulo liga oração, gratidão e paz. E nada é por acaso. A gratidão combate a ansiedade porque nos lembra que Deus continua cuidando de nós. E agora trago aqui uma aplicação para os filhos. Os nossos filhos estão crescendo em uma geração de comparação constante. Eles abrem o celular e veem pessoas mais populares, mais bem-sucedidas, ou aquele brinquedo que eles ainda não têm, que eles poderiam agregar, ter mais uma tecnologia melhor. E se não ensinarmos gratidão, eles poderão passar a vida inteira acreditando que nada é suficiente. Mas quando ensinamos gratidão,
ensinamos algo muito maior. Ensinamos contentamento, confiança em Deus, ensinamos que o valor deles não está no que possuem, mas em quem eles são diante do Senhor. A comparação produz ansiedade, a gratidão produz contentamento. Trago aqui o exemplo do povo de Israel. Aquela história da Bíblia que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Então, Deus os tirou realizando inúmeros milagres, milagres extraordinários. Deus abriu o Mar Vermelho, protegeu o povo, enviou alimentos do céu, fez brotar água da rocha, guiou-os pelo deserto de dia e de noite. Mas mesmo assim o povo reclamava constantemente, murmurava, esquecia-se dos milagres que havia recebido e focava apenas nas dificuldades do momento. E aqui eu trago uma pergunta para reflexão. Estamos diferente desse povo do Egito? Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Esquecemos as bênçãos, das respostas de oração, dos livramentos e passamos a olhar apenas para aquilo que ainda não temos. A reclamação nos faz esquecer os milagres que já recebemos. Gratidão também é aprendida nas dificuldades. Eu gostaria de compartilhar aqui uma história minha, que há alguns anos, durante um período em que eu fazia tratamento no Hospital das Clínicas, vivi uma experiência que me marcou profundamente. Naturalmente, ninguém deseja enfrentar problemas de saúde, ninguém deseja passar por momentos difíceis, mas algo acontecia comigo toda vez que eu saía daquele hospital. De lá, eu aprendi a ser mais grata, eu saía mais grata, porque enquanto aguardava o atendimento, observava pessoas enfrentando lutas muito maiores do que a minha. Lá eu via famílias inteiras lutando por uma oportunidade de tratamento, na qual eu já tinha. Via pessoas enfrentando dores profundas, via história de coragem, de perseverança. Inúmeras pessoas que eu conheci que vinham de fora, de São Paulo. E toda vez que eu saía dali, Deus falava ao meu coração. E eu percebia que mesmo em meio às minhas dificuldades, havia inúmeros motivos para agradecer. E mais do que isso, eu entendia que Deus estava usando aquele momento para me ensinar algo, porque às vezes queremos que Deus retire imediatamente a dificuldade, mas muitas vezes Ele usa a dificuldade para transformar o nosso coração. E foi naquele período que compreendi uma verdade muito importante. Nem tudo que acontece conosco é bom, mas Deus pode usar todas as coisas para produzir algo bom em nós. As dificuldades podem nos ensinar dependência, humildade, compaixão, confiança e gratidão. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas, ela diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, até mesmo as dificuldades, as lutas, os desertos. Algumas das maiores lições de gratidão não aprendemos nos dias fáceis, aprendemos nos momentos em que descobrimos que Deus continua cuidando de nós. E gratidão é uma questão do coração. Na primeira mensagem desta série, aprendemos algo importante. O comportamento é fruto, o coração é a raiz. Lembram disso? A gratidão também funciona assim. Uma criança verdadeiramente grata não é apenas uma criança educada, é uma criança que está aprendendo a reconhecer a bondade de Deus. Jesus diz em Lucas 6,45: A boca fala aquilo que está cheio o coração. Um coração cheio de gratidão produz palavras de gratidão. Um coração cheio de insatisfação produz reclamação. Por isso, precisamos trabalhar o coração dos nossos filhos. E os filhos aprendem gratidão observando os pais. Não adianta exigir gratidão dos filhos se eles vivem ouvindo a nossa reclamação. Os filhos observam. Quando nossos filhos ouvem nossas conversas, eles escutam mais reclamação ou mais agradecimento?
Vamos pensar sobre isso. E Jesus nos ensina um caminho diferente. Uma das coisas que eu acho muito linda no Evangelho é que Jesus sempre foi grato. Antes da multiplicação dos pães, ele agradeceu. Antes de repartir o alimento, ele agradeceu. Mesmo sabendo da cruz que enfrentaria, ele continuou confiando no Pai. Porque a gratidão não depende das circunstâncias, a gratidão depende de quem governa a nossa vida. E quando entendemos que Deus continua no controle, passamos a enxergar a vida de forma diferente. E o Espírito Santo nos capacita a sermos gratos. Sozinhos não conseguimos. Nossa tendência natural é reclamar, comparar, olhar para aquilo que falta. Mas, quando caminhamos com Cristo, o Espírito Santo transforma nosso coração. Passamos a perceber bênçãos que antes ignorávamos, agradecer pelo alimento, pela família, pela saúde, pelos amigos, pela igreja, pela presença de Deus. A gratidão deixa de ser apenas um esforço humano, ela passa a ser fruto de uma vida transformada por Jesus. E a maior razão para sermos gratos não é aquilo que temos, é aquilo que recebemos em Cristo. Fomos perdoados, recebemos graça, salvação, esperança, recebemos uma nova vida, recebemos um Pai Celestial. Quem entende a cruz encontra razão para agradecer até nos dias difíceis. E eu quero deixar aqui um desafio para esta semana. Todos os dias, durante uma refeição, faça uma pergunta simples. Pelo que você é grato hoje? Pode parecer algo pequeno, mas isso ajuda nossos filhos a treinarem seus olhos para enxergar as bênçãos de Deus, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando nem tudo acontece como planejamos. Perguntas para reflexão. Meus filhos veem mais gratidão ou reclamação em mim? Minha casa é marcada por agradecimento ou insatisfação? Estou ensinando meus filhos a valorizarem o que possuem ou a desejarem constantemente o que não têm? Quando foi a última vez que agradeci a Deus pelas coisas simples da vida? Pense nisso. Vivemos em um mundo que ensina nossos filhos a quererem sempre mais, mas Jesus nos ensina a valorizar aquilo que já recebemos. O mundo produz insatisfação, Cristo produz contentamento. O mundo alimenta comparação, Cristo produz gratidão. A comparação produz ansiedade, a gratidão produz paz. Talvez uma das maiores heranças que possamos deixar para nossos filhos seja um coração grato, um coração capaz de agradecer. Porque quem aprende a agradecer, aprende também a confiar. E quem aprende a confiar, descobre que Deus sempre foi suficiente. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a criar filhos gratos em um mundo cheio de reclamações. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe nos comentários, curte, compartilhe e até a próxima.